E eu ia colocar uma música aqui, agora não deu certo. Por que não deu certo aqui? Eu não estou entendendo mais nada. Espera aí, enquanto o Instagram está chamando a turma aqui, eu vou procurando resolver o problema da minha música que eu coloquei, mas não quer tocar. Espera aí, agora vai. Agora vai. Essa não tem direitos autorais, então o Facebook não vai mexer o saco. Nem o YouTube. Opa! Fala, Fernando! Fernando? Não, Leonardo. Eu vi o Rodrigues ali, eu confundi. Tá meio alto aqui, mas é só para ir chamando a atenção por enquanto. Então agora são... Que horas são? 19 horas e 15 minutos. Em Brasília, 19 horas e 15 minutos. Esse é blues. Ou não é blues? O que você acha? É blues ou não é? Quem aí entende de música? Enquanto a gente vai decidindo aqui se isso aqui é blues ou se não é, vamos dançando aqui, curtindo um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre... bom, hoje é nossa aulinha de inglês, né? Eu até lancei um aviso que ia ser às 19 horas, mas eu estava assistindo aula antes de começar aqui. E aí, agora, eu estava aqui preparando o material para a aula de hoje e me matando com esse negócio aqui, sempre ajeitar a câmera e tudo mais, é sempre uma enrolação, sempre complicado. Mas vamos lá. Diminuindo aqui um pouquinho, que está muito alto. 1 minuto de enrolação. Daqui a pouco vai entrar um áudio e aí a gente vai reparar algumas coisas. Então vou tentar ficar aqui 20, 25, 30 minutos no máximo conversando, só enchendo o saco de vocês que estão aí. E a gente vai hoje ter uma aula de inglês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito. Não muda nada, fica tudo igual. Eu achei que ia entrar um áudio ali, uma mulher falando. Mas, e essa aqui são as nossas aulinhas de inglês, eu gosto de chamar isso de aulinhas de inglês porque eu dava aula para criança, e quando você está com criança, a gente tem uma linguagem diferente. Como a gente está aprendendo inglês como se fosse criança, então, aulinha de inglês, né? Bom, eu não estou muito elegante, né? Estou com 2 blusas aqui, o negócio todo desconcertado, né? Essa barba sem fazer, vou demorar ainda para ajeitar a barba, vai ficar assim durante um bom tempo. Então, vocês vão me... para quem nunca tinha me visto com barba, tá aí, dava. E agora minha barba não tá mais preta não, tá ficando branca, tá branca já minha barba. Daqui a pouco vão me chamar de bom velhinho. Eu ainda não cheguei na metade, no meio centenário. Vou chegar lá, tem 3 anos ainda pela frente. Bom, enquanto eu vou enrolando aqui, deixa eu baixar o áudio aqui, som. Então deixa eu falar que essa é uma aula introdutória para o curso de inglês, que eu estou preparando ainda, vai demorar um pouco. Enquanto isso, estou preparando o cenário. Essas aulas estão servindo de preparação para um curso de inglês que vai ser dado, vai ser ministrado na escola EJ2 do meu amigo Jorge, que vai ser ali aqui no Campo Grande, né? A escola dele está sendo preparada em cima do Correio, sabe? Na Praça da Concórdia, para você que mora aqui na região. Então vai ser um curso presencial. Eu ainda não sei valores, não está decidido isso ainda, e o pessoal está vendo isso lá, né? Depois, quando eles tiverem uma noção e tal, eles me passam. Por enquanto, as aulas estão sendo somente online, e vão ser assim durante bastante tempo. E essas aulas têm um custo, e são para iniciantes, pessoas que não conhecem coisa alguma de inglês, e para pessoas que já conhecem alguma coisa e querem conversar em inglês, mas não conseguem. Então, o meu foco sempre é esse, é que o aluno consiga conversar em inglês. Às vezes, olha só, às vezes o aluno sabe muito mais inglês do que eu. E isso não é raro não, tá? Isso não é raro não. Eu não tenho essa ilusão de que eu sei mais que todo mundo. Não, eu não sei mais que todo mundo coisa nenhuma. Só, qual que é a diferença? Dentro do meu universo, Intermediate, Advanced, bom, depois de tantos anos sem estudar, a gente perde um pouco de conhecimento mesmo, tá? Então, gramatical, essa coisa toda. Mas, eu consigo conversar em inglês.
Então, o que interessa pra gente, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja em qualquer situação, é conversar em inglês. Bom, para você interessa só o inglês técnico, que é aquele escrito, você só lê e pronto, já entendeu? Não precisa ficar conversando? Bom, então é outro mundo, é outra história. Mas se você quer conversar em inglês, você vai viajar para outro país, por causa do seu emprego e tal, do seu trabalho, do tipo de trabalho que você faz, ou você quer ir de férias, né? Enfim. Mas então a gente vai ler um diálogozinho aqui de alguém que viaja para o mundo inglês, mas não fala inglês, né? E pelo contrário, um outro que fala inglês, mas não foi viajar ainda. Então, no meu caso, as duas coisas, né? Eu falo inglês e fui sim viajar, fiquei um tempo na Inglaterra, no Reino Unido, todo ali, conheci aquela região, conheci um pouquinho de Madrid também, Espanha, mas não vou falar sobre isso, né? Então, a gente está iniciando aqui com essa música, e eu vou dizer que o curso assim, eu estou enfatizando aqui, se você sabe mais inglês do que eu, maravilha, tá ótimo, não vou brigar por causa disso não. Agora, não se sinta soberbo e falar assim, pô, vou aprender com um cara que sabe menos do que eu. Aprenda a falar e fale inglês com todo mundo, com o mundo todo. Agora, por exemplo, se eu sei muita gramática, se eu explicar isso de capa a capa da gramática, mas eu não consigo Tá chegando mais gente aqui, seja bem-vinda. Se eu não consigo me explicar, se eu não consigo conversar, se eu não consigo falar, eu não consigo falar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu vou ficar escrevendo para a pessoa que eu estou sentindo. Não dá, pô. A gente tem que conversar. E aí, tem uns testezinhos que a gente faz, né? Deixa eu ver, eu deixei preparado aqui. O problema às vezes é a gente encontrar, deixa preparado aqui, mas às vezes não acho. Então, olha só, perguntas, que foi um teste que eu fiz outro dia e eu fiquei, né? Eu criei esse teste aqui. Então, para você que, deixa eu baixar o som aqui, senão vai atrapalhar. Eu tenho que ficar falando muito alto. Fica mudo, vai. Fica mudo não. Deixa eu tocando, então eu vou pausar. Melhor, né? Daqui a pouco daqui a pouco vai entrar uns áudios aqui. Então hoje essa aulinha vai ser bem repleta, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, porque vai ser uma aula um pouco mais densa. O que eu estou visando, então, enfatizando sempre, visando conversação. Se você é um iniciante que sabe nada de inglês, você vai entrar com uma metodologia bastante simples, é assim mesmo. Por quê? Que é para entrar na sua cabeça. Vai estudar um pouco de gramática? Sim, vai estudar gramática sim, né? A gente não consegue escapar disso. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente não vai escapar disso não, a gente precisa aprender um pouco de gramática. Só que você vai aprender essa coisa já falando, treinando. E assim, a gente não vai ficar acumulando conhecimento. Cada aula é um módulo, módulo não, mas cada aula enfim, um capítulo novo, uma quantidade nova, um texto novo, não sei o que novo. Não, a gente vai voltar naquilo que a gente aprendeu e vai assim, fixar o conhecimento. Vai repetir exercícios, vai repetir a conversação, vai sempre voltar um pouquinho ali. Por que isso? Porque a gente aprende com repetição. Quando você era um bebê, você não conseguia falar, você não conseguia entender muito bem, não entendia, né? E as pessoas falavam, você percebe que as pessoas repetem muito as mesmas palavras. Se você for prestar atenção, a gente repete todos os dias as mesmas coisas. A gente fala aí aproximadamente 3.000 palavras por dia. E a gente repete isso todos os dias, né? Então isso vai ficando fixo na nossa cabeça. Agora, se você pegar uma linguagem um pouco mais apurada, por exemplo, para quem gosta de Bíblia, quem gosta de igreja e tal, aquela linguagem de Bíblia é um negócio mais complicado, né? Não é assim, você entra ali, bom, eu não estou lembrando termos agora, mas concupiscência, por exemplo, um termo que você fala, pô, mas que raio que é isso aí, porra? Não pode ter concupiscência, mas o que é isso? Não sei, né? Eu não entendo, não conheço, não é do meu dia a dia. Opa, seja bem-vindo. Acho que esse horário aqui é até melhor para fazer a live, porque entra mais gente, né? Durante o dia, à tarde, assim, às 16 horas, é um negócio meio apertado. Então, para quem está chegando agora, essa é uma aula de inglês, né? Uma aula preparatória para o curso de inglês. Eu tenho que falar rapidinho, porque eu tenho que falar em meia hora, senão não dá tempo. E a gente vai passar por um monte de coisa aqui, tá? Então, sem mais enrolação, isso é preparação para o curso de inglês online, né? Está sendo preparado para ser vendido na plataforma Hotmart. A fase inicial são 6 meses, 6 meses de conversação. Para você que não conhece inglês, você vai receber material aí para você ler, estudar e tudo mais.
E para você que conhece também, você vai receber também material para estudar conversação, tá? E a gente vai dar muita ênfase. Por quê? Porque não adianta a gente saber muito inglês e não conseguir conversar. Então, a gente tem que conversar. Ah, mas não converso muito bem, eu tenho muitas palavras que eu não sei. Tá bom, não tem problema, você consegue conversar. Olha só, eu consigo ler e entender a ideia principal de textos curtos em inglês, se eu estou lendo aqui, tá? Se você consegue entender isso, então legal, você já está num caminho bom. Eu sou capaz de encontrar rapidamente informações específicas em documentos, como anúncios e cardápios. Legal, então você já vai se virar Você cai na Inglaterra, por exemplo, lá em Londres, sei lá, em Cardiff, em qualquer cidade né, da Inglaterra, você já consegue se virar. Eu consigo captar as ideias principais daquilo que eu escuto quando o assunto está relacionado a áreas de relevância imediatas para mim, informações pessoais, por exemplo. Quer dizer, então aqui entra um pouquinho na coisa do inglês técnico. Você trabalha com alguma coisa, por exemplo, eu gosto de pedalar com os grupos, né? O Du, por exemplo, está aqui. Então né, a gente pedala por aí. A bicicleta tem um problema lá. Você vai falar sobre o linguajar relacionado à bicicleta, né? Relativo à bicicleta. Eu consigo entender isso, né? Ou não, eu viajo na maionese, nem a coisa que é familiar para mim eu consigo entender. Se eu não consigo entender, então, que legal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, hoje eu tenho que falar rapidão, porque eu quero ver se eu falo menos de meia hora. Se eu consigo falar, em inglês, aqueles assuntos que são pertinentes a mim, que fazem sentido para mim. Boa noite, Cida. Felicidade enorme de ter aqui. Assista essa aulinha de inglês. E entre no curso, faça um curso comigo. Então, vamos lá. Assim, só para vocês terem uma ideia do que significa. Oba, a Cida quer fazer inglês também, então tá bom. Então já vamos começar. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui é todo um planejamento que está sendo feito. A gente ainda está em pandemia e tal. Então, olha só. Então, eu trabalho com venda de boticário. Você que tem namorado, tem esposa, tem, né, o marido, enfim, entra em contato comigo depois para comprar alguma coisa do boticário para dar de presente para o seu namorado, para sua esposa, enfim, para a pessoa aí com quem você mora ou namora, enfim. Ou aquela que você quer, né, namorar de repente, olha. É uma dica, hein? Então eu trabalho com isso, a venda de boticário. Essas aulas de inglês, né? E tem um trabalho de social media que eu estou preparando também. O que é social media? É o pessoal que fica postando coisas, criando falas e textos e um monte de coisas para Instagram e Facebook. Isso é o social media. Depois e tem o programa Mundo Bicicleta, que eu gravo, mas faz tempo que eu não estou atuante nisso, porque é muita coisa. Eu estou fazendo uma faculdade de marketing digital e fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Então é difícil, né? Eu tenho que ler muita coisa sempre. E assim, preparando essa coisa do Mercado Livre para venda dos cosméticos pelo Mercado Livre, tá? Isso vai acontecer um pouquinho para frente. Não é uma coisa que eu vou ficar falando por aí, mas enfim, isso vai estar acontecendo. Está um trabalho danado, o dia inteiro correndo, e não dá tempo de ficar de bate-papo com ninguém não. Mas então, voltando aqui, vamos lá, consigo captar ideias a respeito de temas que eu já conheço, que eu já sei. Quando falam comigo de forma clara e pausada, eu sou capaz de entender informações específicas, né? Ou seja, quando a gente está conversando em inglês e as pessoas falam com a gente, você entende o sotaque, você entende o jeito de falar, você entende o palavreado, aquele linguajar utilizado, os termos utilizados pelas pessoas. E tudo bem, você entende. Você pega a ideia central daquilo ali, mesmo que você não entenda tudo. Você pega a ideia central? Ótimo, então tá perfeito. Você consegue responder de alguma forma, ou às vezes você nem consegue responder muito bem, mas pelo menos você entende o que está acontecendo, né? Aí é que está a chave do negócio, porque aos poucos você vai conseguindo falar e a pessoa vai te corrigindo, vai te ensinando, e aí você vai aprendendo cada vez mais. Isso é conversação. Então a criança, o bebezinho, quando começa a falar, ele na verdade não sabe falar, né? Mas ele já ouviu muitas vezes as mesmas palavras. E as expressões, as entonações, a maneira como a gente gesticula, as caretas que a gente faz, né? É uma ênfase, né? Ai, fulano é tão bonito, né? No mundo da Libras, né?
conversa por sinais, fulano é bonito, né? Olha só, qual é o seu nome, né? Idade, que é a idade. Então, vai pegando toda essa coisa da gesticulação, e a criança vai pegando. Então, quando você conversa com a pessoa em inglês, você vai pegando tudo isso aí também. Então, é muito mais fácil você entender, aprender o inglês no dia a dia falando com as pessoas. Você está vendo a movimentação da boca da pessoa, você está vendo a pessoa na sua frente, é mais fácil. Eu falo isso porque é experiência própria, tá? Então, meu ouvido desentupiu quando eu fui para a Inglaterra, e aí eu comecei a conversar com as pessoas, e experiência fenomenal. Eu não vou falar sobre isso hoje. Nas vezes em que eu não entendo aquilo que me dizem, eu consigo pedir para que repitam a informação, o que resolve muitas vezes o problema, tá? Eu não entendi o que a pessoa falou, mas eu consigo pelo menos entender aquilo que eu não entendi? Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Ou seja, eu compreendi a frase de uma forma geral. Só que algumas palavras, assim, eu não entendi. Eu não conheço essa palavra, eu não conheço esse significado da palavra. Aí eu consigo falar para a pessoa, olha, isso aqui que você falou, e aí eu repito a palavra para a pessoa, eu não entendi. Me explica melhor, me explica de outro jeito e tal. Ou seja, você já está compreendendo, você já está conseguindo se expressar de alguma maneira, ainda que pouco, né? Mas você já está conseguindo. Isso é muito legal. Isso ali, na conversação, isso é absolutamente imprescindível. Então, é muito importante a gente ler, escrever e saber escrever razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Não estou dizendo que você tem que ser letrado, ser um redator, enfim. Razoavelmente bem, para você escrever, ainda que esquisito, tá? Ainda que esquisito, mas escrever para as pessoas entenderem. Por quê? Porque senão você vai ser analfabeto. Analfabeto, aí você não consegue ler. Você vai para a rua, você vai pegar um jornal, qualquer coisa, você não entende. Então tem que ser razoavelmente bem, tá? Isso a gente pega com tempo, com esforço também. Então ninguém me fala, é com o tempo. Bom, com o tempo sim, tudo bem. Mas com esforço. Não é coisa, não é fácil não. Eu não vou ficar iludindo, sabe? Aquela coisa, não, é rapidão, você pega, olha, é rapidão, tal, não sei o quê. Mas tem que ter esforço, senão realmente não. Alguém fala assim, eu não gostei desse professor. Esse professor é Tiago Rodrigues. Seja bem-vindo, Tiago. Esse professor, não gostei dele, porque não sei o que, eu não aprendi por causa do professor. Meu, para com isso. Para. Eu também tive professores que eu olhei e falei, meu, que droga, eu não consigo gostar dessa pessoa. Ela é paixão ao contrário, né? Paixão quando você gosta da pessoa imediatamente. É uma coisa, né? Aquela história que a turma fala que o santo não bateu. O santo não bateu, mas meu, o professor está ensinando, aprende. Pouco importa se eu gosto dele ou se deixo de gostar. Aprende. Mas eu não gostei disso ou daquilo. Bom, claro que às vezes existem situações que a gente prefere o outro, mas aprenda. Pare de arrumar história, né? Enfim, vamos lá. Conversação, isso aqui é o que interessa pra gente. E deixa eu ver, acho que aqui no final tem mais alguma coisa que eu quero. Não, então vamos entrar num exemplozinho. Eu vou postar isso aqui depois, mas eu ainda não estou conseguindo postar. Tem uma maneira de fazer isso aqui, mas eu ainda não testei. Minha imagem vai ficar no cantinho e vai aparecer o que eu estou falando. Isso vai ser melhor para a gente nessas aulas, né? Então, olha só. Coronavirus terms. Então, vamos entrar no inglês. Sotaque britânico, tá? Então, terms. Terms. Se a gente fosse usar o sotaque estadunidense, americanos são vocês. Estadunidense é quem nasce nos Estados Unidos. Eles são também americanos, mas a gente é americano. Nós brasileiros somos americanos. Então, cuidado, né? Vamos começar a interromper esse negócio de eles são americanos e nós somos o quê? Nós somos o quê? Americanos. Então eles são o quê? Estadunidenses, né? É o gentílico de pessoas que nascem naquele país, tá? Então se a gente fosse falar no sotaque estadunidense, a gente diria terms, torcendo, não é pior esse cabo, torcendo. Então, coronavirus terms. Estamos falando de inglês britânico. Tem um sotaque chamado AP pronunciation, ou AP, simplesmente AP. O que é AP? É letras R e P. Received, P, pronunciation, received pronunciation, que é a pronúncia mais aceita, mais indicada, mais correta, mais isso, mais aquilo. É o jeito bonito de falar inglês, mais bonita, mais correta, essas baboseiras aí. É o sotaque que eu uso, pronto. Outbreak, now, outbreak,
Olha só, eu vou explicar isso aqui. Vou explicar isso aqui, vou te dar uma dica também super legal. Ah, não sei, essas palavras aqui eu não entendo, não sei a tradução. Preciso da tradução? Ah, preciso da tradução. Então, se eu não tiver tradução, eu não vou entender. Então, não adianta aí, né? A gente tem que ser realista. Outbreak. Outbreak. Now é um substantivo. Mas o que é outbreak? Não sei. Vamos ver isso daqui a pouco. A sudden rise in the incidence of a disease. A sudden rise in the incidence of a disease. Sudden, para dentro. Sudden. Se a gente for falar um jeito bem brasileiro, olha só, agora eu vou falar com um sotaque bem brasileiro. A sudden rise in the incidence of a disease. A sudden rise in incidence of a disease. Mudou um pouquinho, né? Bom, meu sotaque é puxado para o britânico, mas não é um outro sotaque original, né? Eu não moro lá, enfim, não aprendi tanto assim. Mas sudden, para dentro. Alguma coisa repentina, tá? Rise in the incidence of disease. An outbreak of measles. Vamos traduzir esse negócio aqui? Como é que eu vou traduzir isso aqui? Eu vou pegar a coisa que está escrita. Vamos começar pelo outbreak. É uma pena que eu não estou conseguindo mostrar isso para vocês aqui ainda. Então, o outbreak é um surto. Então, a gente está falando de coronavirus terms, ok? Estamos falando de coronavirus terms, termos relativos ao coronavírus. Outbreak, um surto. Ocorreu um surto, né? No caso, é uma pandemia mesmo, né? Now, não é um pronome. Pronome, essa coisa a gente puxa, né? Pronome, a sudden rise. Então, um crescimento repentino. Vamos escrever, né? Onde é que eu estou escrevendo aqui? A sudden rise. No Google Tradutor, tá? A sudden rise, olha só, um crescimento repentino. E depois ele vai falar ainda, né? É um sotaque estadunidense, mas ele vai falar. Sudden rise in the incidence. Esse material eu vou deixar aqui depois. Eu vou deixar circulando nos stories. Acompanhe os meus stories, senão você vai entender. E também vou postar aqui também no feed, tá? E também no Facebook, enfim. E essa aula também vai pro YouTube, tá bom? Eu tenho que controlar meu horário. Não sei se vai dar para passar 37, tá? Não sei se vai dar para passar tudo aqui não. Senão não tem problema, a gente passa para depois. A sudden rise, para que eu me perdi. A sudden rise in the incidence of incidence of this is. Estou errando a escrita aqui. Errei a escrita e agora mudou até o negócio. Então, this is. Aqui. Vamos lá, ajuda aí. Disease. Então, a sudden rise in the incidence of a disease. Um aumento, a sudden rise, aumento. A sudden rise in incidence, na incidência, né, no acontecimento, of a disease, of a disease. Engraçado, né? Of a disease. Então é uma incidência, é um aumento repentino na incidência de uma doença, de alguma doença. An outbreak of measles. Então, vamos ver an outbreak of measles. An outbreak of measles. Então, na pronúncia britânica, por exemplo, existe alguns sotaques que são... Fala, Fabinho, seja bem-vindo. Alguns sotaques, por exemplo, em Londres você encontra isso, que a pessoa vai falar Beatles, a gente fala Beatles, né? Em alguns lugares chama Beatles, e alguns sotaques, isso, né? Estamos falando de Londres, lá tem bastante sotaques, tá? Tem gente que vai chamar de Beatles, não vai pronunciar o T, Beatles. E aí você tem que estar habituado, você tem que saber do que estamos falando, porque senão o cara vai falar, você não vai entender nada, absolutamente nada.
Bom, então vou soltar aqui o áudio. Olha só, acabei de escrever isso aqui no Google Tradutor, tá? A sudden rise in the incidence of a disease and outbreak of measles. Peraí. Ó, eu falei de an outbreak of measles. Measles é sarampo. Então, an outbreak of measles. Surto de sarampo, tá? A sudden rise in the incidence of a disease and outbreak of measles. Escrevi errado aqui. A sudden rise in the incidence of a disease and outbreak of measles. A sudden rise in incidence of a disease, an outbreak of measles. Measles, sarampo. Então, um aumento súbito na incidência de uma doença, um surto de sarampo, outbreak of measles. Muito bem. Então, vamos passar para a próxima etapa. Tem uma conversation very short here, aqui, very short quer dizer very curta, muito curta, mas eu vou levar uns minutos, né? Então deixa eu me pensar aqui, ó, 15, bom, meu horário está ficando apertado, mas vamos lá, então vamos entrar aqui rapidão nesse diálogo, só que deu uma bagunçada aqui que eu vou, bagunçou tudo aqui, ficou confuso agora, deixa eu ver se eu fizer assim vai ficar melhor. O problema é que eu estou aqui no Notepad e bagunçou aqui o texto, olha só porque eu comecei a aula agora, né? Vou ter que ficar consertando isso aqui. Vamos tentar aqui, vai. Então são duas pessoas conversando, eu vou fazer o diálogo de dois aqui, tá? Aí você vai tentar entender, depois eu vou te passar só o geral. Então, aproveita esse momento, pega toda a sua bagagem de inglês, tenta entender isso aqui, é um diálogo curto, mas que tem bastante palavra, tá? Então, se você tiver um vocabulário dominado de 2.000 palavras, já é possível a gente fazer conversação utilizando essas 2.000 palavras. E se tiver 1.000 palavras, a gente consegue, dentro desse universo, a gente vai ficar variando aí e inserindo novas palavras e tal, e assim você vai despertar a sua fala. Antes disso, olha só, eu vou soltar um áudio aqui de um brasileiro do canal Londres de Metrô, depois no YouTube, você procura isso lá, tá? Que esse aqui é o canal dele. Eu vou soltar só o áudio, né? Porque não dá para passar aqui. Você vai ver um brasileiro, depois um londrino falando. Londrino é a pessoa que nasceu em Londres, tá? Que mora lá. Brasileiro. Before the Beatles, Abbey Road used to be a normal studio. It was still very popular there. Olha o sotaque do londrino. Not internationally famous, but if you were in the recording industry, you knew about studios. It wasn't called Abbey Road then, you know. It's only called Abbey Road after the Abbey Road album came out. The Beatles actually in their album after the road, not the studio. The microphones and... Deixa eu parar. Não sei se você percebeu, mas é Beatles. Ele falou Beatles, mas às vezes ele fala Beatles. The road. Ele falou de um jeito engraçado. The road. Keyboards, some of the instruments. O brasileiro falou. The piano the Beatles used on Lady Madonna. The piano, tá em português aqui. The piano that Beatles, piano, né, que os Beatles tocavam. Tá falando aqui no caso do estúdio, né, onde os Beatles gravavam, e tá dizendo que o piano ainda tá lá, né, tá mantido ali e tal, né, algumas coisas estão mantidas. E tem um lugar que as pessoas podem visitar, e tem um lugar que os caras ficam tocando lá, então não pode visitar, né, não pode ficar entrando gente. It's still in the studio now. A lot of the microphones are the same. It's one of these places, if it ain't broke, don't fix it. Can we see the photo, the pictures of the piano and yes, the Beatles sessions? This is during the sessions for Sgt. Pepper. What I love the use of this chair is over the bar of the door to keep people out. And often it didn't work because fans would find out as... Bom, deixa eu interromper que senão a gente vai longe. Então você percebeu a diferença, bem claro, do brasileiro falando inglês e do londrino falando inglês. Bezos, Wall Street, London, não fala London, a gente fala London é o nome da cidade, Londres, né? London, então é bem isso. Deixa eu ver se dá tempo ainda de eu falar esse texto aqui. Bom, a ideia principal desse texto que eu vou ler agora é um diálogo, são duas pessoas conversando.
é uma pessoa que fala inglês, tá tudo em inglês, mas é uma pessoa que fala inglês, teoricamente estão falando em português, mas tudo em inglês. E ele fala inglês, mas não foi para a Inglaterra. O outro fala inglês, intermediário, mas não foi para a Inglaterra, tá? Então tenta aproveitar aí. Vamos lá. Hello, how are you doing? Hello, how are you doing? It's the very first thing that we are going to learn in our English course. And you are going to learn it and become better as you can. Hello, how are you doing? Hi, I'm doing fine. What about you? I'm fine. Did you finish your English course? No, I didn't. I'm an intermediate now. I can speak, listen, write, and read efficiently now. And every day I see that I am improving. It seems that you are very happy with it, really. Bagunçou o texto aqui, tá zoado. It seems that you are really. It seems that you are happy with it, really. Ai, misturou meu texto. Agora passei vergonha aqui, hein? Yes, I never thought that I could talk in English, but now I do. Now I can. Are you thinking about traveling to? Oh, cara, agora passei vergonha porque o texto bagunçou tudo aqui, ó. Eu não tenho Word aqui e eu podia ter usado. Ah, vou deixar isso aqui para depois então. Poxa vida, agora fiquei com vergonha até, hein? Não teve jeito. Bom, não tem problema. A gente já está estourando aqui meu tempo. São 46. Eu sou ruim de conta pra danar, viu? Você nunca viu o cara mais ruim de conta. 15. 30, né? Vai dar 15. Já tá dando meia hora disso aqui. Bom, basicamente então, eu falei da música, então a apresentação do curso, esse material ensinado. O método, na outra aula, eu comecei falando, eu falei, né, sobre the book is on the table, the book's on the table. Troquei, the book por cat, gato, miau, miau. The cat is on the table. O livro está sobre a mesa, the book is on the table, the cat is on the table. Mudei um pouquinho a frase. Então, sobre. Se eu quiser dizer que o gato está sob a mesa, embaixo da mesa, the cat is under the table. Ele está passeando por ali. The cat is strolling under the table. Então, eu estou fazendo pequenas modificações e com a mesma estrutura. É por isso que eu falo que com 2.000 palavras você consegue conversar em inglês. Não tem tanta dificuldade assim, não tem susto. E o meu foco é conversação. Então, esse material eu criei. Continuo desenvolvendo, porque a gente vai desenvolvendo essa coisa sempre, e depois vou entrar no outro método chamado Interchange. Esse é um método já criado, já existe, enfim, para que você tenha outra mentalidade, tá? Não mentalidade, outro método mesmo. E aí a gente vai fazer isso em 18 meses. Em 18 meses, 1 ano e meio, para você estar falando em inglês, conversando em inglês. Ah, se eu tiver dominado só 5.000 palavras, você vai estar conversando com 5.000 palavras. E aí vai de você, do seu esforço, ampliar palavras, vocabulário, né? E conhecer cada vez mais e testar cada vez mais, tá? Naturalmente eu vou incentivar e vou ajudar o máximo que eu puder. Bom, no curso você vai ter dúvida por aí, em qualquer lugar. Entra no WhatsApp e me fala lá, olha, estou com dúvida aqui. Bom, nem sempre eu consigo responder na hora, né? Porque é um negócio meio complicado. Eu tenho reuniões às vezes, tem outras situações, tem outras aulas, às vezes eu não consigo. Mas eu vou tentar o máximo possível ser rápido, tá? E tem coisas que às vezes eu não vou entender o que você está querendo dizer. E tem coisas que eu também não sei, né? Pronto, é assim, simples assim. Então o material a ser ensinado é esse, nos 6 primeiros meses. Eu vou te passar esse material que eu criei. E aí, bom, como é que funciona a aula? Funciona pelo WhatsApp, da forma, aqui a gente está no Instagram, né? Mas funciona pelo WhatsApp. Por quê? Ou pelo Zoom, pode ser qualquer um, o meio pode ser qualquer um, tanto faz. O Skype, eu prefiro o WhatsApp porque está mais fácil. O Skype eu nem sei senha mais, enfim.
E aí, como é que é isso? Então a gente vai pessoalmente, ou pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, e depende um pouco. Na minha casa tem mais eu, minha mulher, o meu filho, ou sei lá quem, que vai estudar junto. Então cada um pega o seu celular, e a gente vai entrar 3, 4, 5 pessoas aqui na sala, montar uma sala, né? Isso, falando de WhatsApp. E aí a gente, assim, eu já dei aulas assim antes, com 4 pessoas na sala, né? Eu e mais 3, e dava para ser até 5 pessoas. E aí a gente conseguiu ter aulas durante algum tempo e tal, e assim foi, né? Então basicamente é isso. Quanto custa isso? Tem um custo, tem um valor mesmo, tem um preço, né? R$120 por mês, 6 meses, contrato de 6 meses. Bom, aí alguém pode falar, ficar né, argumentando, mas isso é mais caro, menos caro. Você vai aprender a falar inglês. Então, enfatizando, de repente você já fala, né, já escreve, já conhece gramática e tal, já conhece até mais do que eu. Não estou preocupado com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, você vê que eu não tenho problema com autoestima, né? Eu não estou preocupado com isso, pronto. Você fala inglês? Se você fala, tá ótimo, então não precisa da minha aula. Agora, se você não fala, por exemplo, olha só, eu vou dizer uma coisa para você, isso é muito importante. Eu trabalhava numa empresa, eu ganhava, além dos meus colegas que faziam a mesma função que eu, mas não falavam inglês. Sabe quanto eu ganhava? R$500 a mais do que os colegas que faziam a mesma coisa que eu, só que não falavam inglês. Quando eu fui para a Inglaterra, primeira vez, segunda vez, 10ª vez, eu já falava inglês. Então já cheguei, já me virando. Claro que a primeira vez que a gente vai, a gente tá meio perdidão. Mas já cheguei me virando. Já que eu fui conversando, já fui falando com alguém, já falei com o oficial de imigração, já falei com gente no avião, mesmo na Espanha. Cheguei na Espanha, tô lá, não sei falar espanhol direito. Eu até falo um pouco espanhol, mas é pouco, né? Não é bem assim. Você vai conversar com a pessoa nativo, é diferente. Tive que me virar em inglês. E aí, chegando na Inglaterra, passei o tempo que eu passei e tal, e fui conversando em inglês. Então, eu não dependia de tradutor. É claro que você vai falar com certas pessoas que tem um sotaque muito difícil, né? Eu sempre conto o caso de um galês do norte do país, tá? Galês é o quê? O país de Gales, tá? Eles chamam de Wales, país de Gales. Então, eu estava conversando com um amigo que é galês, que me recebeu na casa dele, e aí esse outro é amigo dele, mas é lá do norte. Eles estavam conversando ali, e aí esse outro rapaz virou para mim e falou alguma coisa. Rapaz, impossível, eu entendi nada do que ele falou. Parece que ele estava falando japonês, mesmo assim. Então, quer dizer, isso porque eu já falo inglês. Quer dizer, então, de repente você sabe muito mais de gramática, sabe muito mais do que eu. Não tem problema, você sabe falar inglês? Você sabe falar, conversar, se comunicar? Não sabe? Então tá bom, desce do salto, entra em contato comigo aqui pelo WhatsApp e vamos conversar e marcar nossas aulas de inglês. Enquanto isso, olha só, tem um canal no YouTube chamado Inglês Britânico com Braga, que sou eu, por um acaso. Vai lá e assiste essas aulas. E aí você vai ver são aulas bastante introdutórias, mas são interessantes. Vai lá e assiste. E essas aulas, isso é uma coisa interessante também. Eu já estourei meu tempo, mas assim, aqui na TV Campo Grande, aqui no Instagram, não dá para ficar lançando muita aula de inglês, porque vai ficar meio confuso, né? Aqui é mais para uma coisa variedade, não é para uma coisa específica, não. Então eu vou criar um outro perfil para lançar essas aulas também no Instagram, mas já tem no YouTube e já tem no Facebook, tá? Tem uma página lá, Inglês com Braga, para você aprender. E também vou criar aqui no Instagram, porque muita gente tem mais facilidade, eu gosto mais do Instagram, tá? Isso vai levar um tempinho ainda, mas vai ficar de graça para você. E aí, sempre os meus contatos aí, para você entrar em contato e marcar iniciar o curso com a gente. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Braga, e para quem já me conhece, meu nome é Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual. E essas são as aulas de inglês com Braga, TV Campo Grande, rumo à eternidade. E olha só,
eu quero te ver falando inglês, falando muito inglês. Fabinho, Thiago, a Cida e mais um monte de gente que eu não estou conseguindo ler agora os nomes aqui, mas vamos que vamos falando inglês. See you later. See you later in next class. Next classroom, next class. I want to see you there and I want you to speak in English. Speak. I want to conversate, talk in English, because this is something very important for all of us. For you, my friend Fabinho, who is a musician. He plays the guitar. Wonderful. He's a wonderful musician. So, see you later, alligator. TV Campo Grande, rumo à eternidade. Follow me.